lembro eu trabalhando, o quanto Deus tocou no meu coração a respeito dos meus filhos, o quanto eu teria que primeiro focar na criação dos meus filhos, sabe? E quando eu chegava em casa, tinha vez, mesmo cansada, a minha filha vinha, me abraçava. Eu comecei a envolver atividades na qual eu poderia levar minha filha. Né? Eu levava ela comigo, o meu maior ficava geralmente com minha mãe, fazendo companhia para minha mãe, porque passamos por momentos difíceis, né, devido à perda do meu pai. Os meus filhos também, né, perderam o pai, enfim. Mas, gente, vocês imaginam, para duas crianças que tinham perdido o pai recentemente, né? E eu confesso a vocês que, como alternativa para poder diminuir aquela dor, eu estava vivendo com uma agenda muito lotada. Eu quase não ficava em casa, né? Mas quando meus filhos chegaram e conversaram comigo, eu comecei a rever, eu comecei a estudar bastante a palavra de Deus. E estudando a palavra de Deus, eu vim entender, sabe, que o meu primeiro contato com Deus tem que ser no meu íntimo, né? Que eu sou igreja de Cristo. Foi aonde eu comecei a entender que eu ia para a igreja para buscar coisas do Senhor, para pedir para o Senhor coisas, sendo que, gente, isso a gente pede no íntimo do nosso quarto. A gente vai para a igreja para cultuar e adorar o Senhor, não para pedir. E eu comecei a entender melhor o que é se relacionar com Deus. Gente, vocês não têm noção que experiência maravilhosa, sabe? Hoje, quando eu quero ter aquela conversa com o Senhor, quando eu tô angustiada, aflita, eu não ligo mais, sabe? Para alguém falar, ei, vem cá, você pode vir orar comigo aqui, eu tô aflita, eu tô agoniada. Não, amada. Eu aprendi a fazer o que a palavra do Senhor diz. Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor. Isso que nós temos que fazer. Gente, espere um pouquinho, filha. Porque, gente, falar algo para vocês. Quando você entra para dentro do teu quarto, ora em secreto, ali só você e Deus, eu te garanto que Deus vai te ouvir, que Deus vai entrar com um agir tremendo na sua vida e o seu nome não vai sair rodando na boca de ninguém. Porque querendo ou não, igreja, nós sabemos, vocês sabem, que ninguém é perfeito, né? E infelizmente, no meio gospel, existe a tal da fofoca que não é fofoca, né? Você chega, fala assim, ei gente, vamos estar orando pela vida da irmã fulana, porque ela tá passando por uma luta assim, 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 né? Então, o que é que nós devemos fazer? Entrar para o nosso quarto, dobrar os joelhos e orar ao Senhor. Em seguida, outro conselho muito, 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 muito importante, muito tremendo. Não repreender os seus filhos na frente do teu irmão, na frente de todos. Minha filha, só de eu olhar, né, minha filha? Por favor. Então, amadas, é isso.
Nós temos que ensinar nossos filhos o caminho correto. Nós temos que ensiná-los a ser obedientes, né? A própria palavra do Senhor nos manda educar nossos filhos, instruir nossos filhos. No livro de Provérbios, vocês lerem, né? Um pouquinho mais, estudarem um pouquinho mais sobre ele, você vai ver que a palavra do Senhor, ela nos ensina até como corrigir nossos filhos da maneira adequada. E assim, eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada, ela é um livro muito amplo. Nos ensina a ser boas mães, nos ensina a ser boas esposas, ensina o homem a ser um bom marido. E a chave de sucesso para qualquer profissão tá nela, né? Então que nós venhamos ser bons pais. Ser bom pai não é só aquele que dá presente. Ser bom pai não é só aquele que dá carinho e amor. Ser bom pai, ser boa mãe, também é corrigir quando tem que corrigir, amar quando tem que amar. Um outro exemplo bem bonito foi que meu filho deu esses dias atrás. Ele virou para mim e falou assim: mãe, não adianta a gente ter tudo e não ter o principal, que é o convívio. Confesso a vocês que eu trabalhava de maneira a ponto de eu chegar em casa exausta, porque eu queria dar o do melhor para os meus filhos, né? A gente ia no supermercado, não era, filho? A gente ia no supermercado e o que vocês querem e tal. Só que eu esqueci do principal durante um período, né? Que era o convívio. Hoje eu dedico mais tempo a eles, né? Optei por não ter o mesmo salário que eu tinha, não ter a mesma renda, ter uma renda um pouquinho menor, mas com qualidade. Me arrependo? Hora nenhuma. Hora nenhuma, porque hoje meus filhos têm valores. Hoje meus filhos passam aí quase o dia todo comigo, né? Trabalho em casa com eles, trabalho em casa, tô cuidando deles, levo na escola, busco ter um tempo para estudar, tenho tempo para cuidar de mim, né? E eu não tinha quando eu trabalhava, né? Quando eu tava trabalhando fora, eu não tinha esse tempo. E hoje eu entendo bem o que a médica do meu filho me orientou quando ele tinha 6 anos de idade. Ela virou para mim e falou: ei, leva seu filho pelo menos um dia no teu trabalho. E ele foi comigo, né? Aprendeu um pouquinho ali como que era o meu trabalho. E hoje eu tenho um menino de 12 anos de idade que me ajuda no serviço da casa, né? Eu tenho um filho de 12 anos de idade que na hora que eu tô fazendo o fechamento, organizando os pagamentos de contas, enfim, ele tá ali do meu lado, somando comigo. Eu tenho uma filha de 6 anos que essa daí ela briga porque ela quer fazer o que ela não dá conta, que ela não pode, né? Ela quer ir pra pia lavar vasilha, eu tenho que ficar mandando ela sair, mas o que tá no alcance dela, guardar uma roupa suja no cesto, recolher lixo no chão, ela faz. Mas e aí, né? Eu tô fazendo a minha função, eu comecei, ainda não somos uma família perfeita, mas firmada aqui na palavra do Senhor, a gente consegue viver da melhor forma possível, né?
Muitas das vezes nós tentamos alcançar os céus da maneira errada, né? A palavra do Senhor, ela diz: venha nós o teu reino, né? E a maneira certa desse venha a nós o teu reino é como, Manu? Como que nós vamos fazer? É simples, muito simples. Seguindo a palavra do Senhor. Seguindo o que Ele tem pra gente. Ai, Deus, eu não sei o que eu faço, Senhor. Como que eu vou fazer com os meus filhos? Vem na palavra do Senhor, que ela vai te ensinar como lidar com seus filhos. Deus, como que eu faço? Eu quero restaurar meu casamento, Senhor. Como que eu faço? Simples. Vem aqui, ó. Na Bíblia ela ensina o que uma mulher sábia tem que fazer. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. Epa, mas espera aí. Gente, vamos ser sinceros com alguns detalhes. Muitas das vezes a gente pensa assim, ó. Nossa, Deus, e agora, o que eu vou fazer, Senhor? Senhor, eu tô num relacionamento abusivo. E eu preciso ser sábia. Aí, mulher, tu acha? Tu acha que ser sábia é tu ter que apanhar a calada do teu marido? Eita, mulher, já fui tola igual você. Quer dizer, eu não apanhava, não. Eu não apanhava porque eu era ligeira. Na hora que ele via que ele batia a mão, eu abaixava. A mão dele ficava roxa, porque batia na parede. Apanhar, graças a Deus, não apanhei, não. No dia que ele segurou no meu braço, epa, peraí. Liguei pai dele, expliquei pai dele, olha, nós tá assim, né? Não tem como nós permanecer na mesma casa. O senhor pode vir buscar? Aí, foi tida! Ai, que legal, gente. Nossa, gente, eu tô fugindo demais aqui da palavra do Senhor. Mas é um testemunho muito impactante também. O que acontece? Fui tida como a pior das mulheres, né? Ele desenganado pelos médicos, tal. E muito agressivo. Só quem convive com a pessoa, né, que tem um vício do álcool, que vai saber e vai entender o que eu tô falando. E eu lembro que eu liguei pro meu sogro, falei, olha, sogro, minha sogra, falei, cara, tá difícil. Tá muito difícil, ele fica atrás da loja escutando o que eu tô falando com os meus clientes, muitas das vezes até com um pedaço de pau. E a gente sabe que o problema mental dele, a tendência é só piorar, os médicos já tinham me alertado. Se fosse para depender dos médicos, desde julho de 2020 já era para ele estar internado numa clínica permanente, né? Mas eu fiquei com dó. Eu queria ser a mulher sábia que a Bíblia tanto ensina. Aí o que acontece? Chegou um dia que eu virei e falei assim, Deus, e agora? Deus já tinha me mostrado. Aí nesse dia eu lavando as vasilhas, Deus me mostrou que Deus já tinha já tinha gerado circunstâncias, né? A primeira vez o médico explicou pra mim que eu teria que levar ele internado permanentemente. E eu fiquei com dó, eu não fui. A segunda eu não fui. Na terceira eu não levei ele internado, deixei ele internado só 3 meses, numa clínica de só 3 meses, ele saiu.
e eu recebi ele de volta aqui dentro da minha casa. Nessa quarta vez, que foi o dia que ele segurou no meu braço, eu não conseguia clínica nenhuma para mim poder levar ele. Conversei com a família dele levou ele, né? Foram momentos difíceis. Ele tinha 4 estágios no decorrer da vida. De manhã cedo era bom dia, boa tarde, era um doce com as crianças, bebia, me ligava na hora do almoço já meio agressivo, fazia ameaças. Na parte da tarde estava arrependido, pedia desculpa. E na parte da noite, alucinações, ele via coisas. E a partir desse dia eu saí do papel, né, de esposa para sacerdotisa. Eu falava: Senhor, eu sei do estado dessa pessoa, Senhor, mas pelo amor de Deus, Senhor, salva essa vida. Que ele não venha, Deus, morrer sem que antes ele seja salvo, sem que antes ele ganhe a vida eterna. E, igreja, eu digo para vocês que foi uma luta muito grande, sabe? Foi uma luta muito grande, muito tremenda, porque foram aí ao longo, acho que uns 45 dias. Distância, porque ele não podia ter contato nem comigo, nem com os meus filhos, né? A própria Secretaria de Segurança Pública e, né, os órgãos de segurança pública já vinham monitorando a gente por conta do risco, porque o quadro mental dele era arriscado tanto para mim quanto para as crianças. E eu sempre cuidando bem, sabe? A palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar a todos, até quem nos fez mal. E eu sabia, lá, apesar de muita mágoa, sabe que eu estava com o coração muito cheio de mágoa naquela época, mas eu sabia que o comportamento dele mais era devido à doença. Porque no começo do nosso relacionamento aí foram em torno de 5 a 6 anos, ele não tinha aquela agressividade, né? Ele não tinha aquela agressividade, ele não tinha aquela violência. Mas precisamos chegar a esse ponto, né? Ele foi para o interior, para a casa do pai dele, e eu fiquei na minha cidade, cuidava de tudo aqui, pegava a alimentação dele, que era uma alimentação especial, pegava as bolsas, né, que ele usava, que ele precisava usar, e pegava as medicações e saía. 350 de ida e volta, né, de Uber para o interior, para poder entregar para ele, né, e voltar e cuidar da loja. Porque eu precisava dessa loja, eu precisava estar trabalhando aqui, eu precisava do meu movimento. E olha, enquanto eu fazia isso tudo, Deus não deixou meu movimento cair. Eu avisava meus clientes, meus parceiros: olha, sábado eu preciso de ir lá no interior levar as coisas para ele. Meus clientes entendiam. No domingo eu já estava aqui, né? Meus clientes já voltavam. E minhas vendas hora nenhuma parou, sabe? Eu lembro que uma semana antes, ele tinha, em meio a uma alucinação que ele teve no decorrer da noite, ele virou para mim assim, ele me contou, falei: Senhor, que o Senhor toma de conta dessa vida, Senhor, e não deixa que o inimigo venha ganhar essa alma. E, gente, naquele momento ali eu vi o quanto aquela pessoa precisava de oração,
botei meus joelhos no chão, sentei, foi uma semana. Sentei com os meus filhos, falei, olha, vou lá de novo, vou levar mais essas coisas pro teu pai. Eu lembro que eu comentei com meu filho, falei, filho, vamos, porque essa visita de hoje talvez seja a última visita que vocês vejam seu pai vivo, porque ele está muito debilitado, né? E confesso que realmente foi verdade. Cheguei lá com a minha filha ficou com muito medo. Minha filha viu uma situação, tadinha, assim, ela nunca tinha visto o pai dela naquela situação. Viemos embora, não conseguimos ficar lá mais que meia hora, porque minha filha estava muito abalada de ver o pai naquela situação, né? Cor e o osso praticamente, desorientada, atordoada. Viemos embora e comecei, sabe? Comecei a orar, às vezes ele ligava xingando, desorientado, xingando ali, tudo, fazendo ameaças. E eu pegava e falava assim, ei, não ficar assim não, Jesus te ama. Às vezes eu desligava o celular ali, esperava mais um pouquinho, esperava na hora que ele estivesse bom, ele tornava a ligar de novo. Igreja, no dia que esse homem aceitou Jesus Cristo, nós oramos. Foi lindo de se ver, né? Se ouvir, porque estávamos por telefone. Mas aquilo ali me trouxe uma certa paz no meu coração. Só que por um lado eu ainda estava muito magoada, sabe? Ele tinha feito tantas coisas que eu não conseguia perdoar. Passou-se mais alguns dias, igreja, no dia que eu estava na minha casa, quer dizer, na casa da minha mãe, né? Porque eu estava morando lá na casa da minha mãe. No dia que eu estava no sofá, de joelhos, com o grupo de intercessão da igreja, intercedendo, naquele mesmo momento eu senti no meu coração, eu falei, Senhor, eu quero liberar o perdão, Deus, na vida daquela pessoa. Senhor, hoje eu entendo que o que ele fez, Senhor, não foi por ele querer, mas porque ele estava cego, Senhor. Não cego fisicamente, mas cego da alma, Senhor. E hoje eu quero liberar o perdão, Senhor, daquela vida. Igreja, isso era mais ou menos 10, umas 20, 15 para 5 da tarde. Nossa reunião de intercessão acabou em torno de 5:10. Nós na cozinha lanchando, o telefone tocou. Aí eu atendi para ver o que era. Era o irmão dele. Ele virou para mim e falou assim, cunhada, pelo amor de Deus, nós precisamos de você aqui em Palmelo agora. Tem como você vir correndo? Virei para ele e falei, calma, o que aconteceu? Ele virou para mim e falou assim, cunhada, o Mário faleceu. O Mário faleceu, a gente tentou arrumar os documentos aqui, mas é só a esposa que arruma. Aí, né, eu tentando fazer com que meus filhos não percebessem a situação ali, porque eu tenho uma menina que tem hiperatividade, um pouco difícil de lidar com ela. E ela já veio de lá pra cá e falou assim, mãe, precisa falar nada pra gente não, eu já sei que meu pai morreu. Mas igreja, eu falo uma coisa pra você. A mulher, quando ela tem sabedoria, ela ora, jejuma e ela sabe também a hora de sair de certas situações, porque muitas das vezes ficar sobre o mesmo teto, sabe? Não tem como, cara. Ela vai ser agredida. Eu seria muito hipócrita se eu falasse isso, sabe? Sendo que eu
né? Quando chegou naquele estágio que os médicos já tinham me alertado que ele poderia perder a consciência, que ele poderia machucar eu e as crianças, e depois ele se arrepender pelo resto da vida, né? Porque ele ficava fora de si. Nessa hora, eu usei a sabedoria. Se eu não tivesse chegado na família dele e falado assim, ei, eu preciso que ele vá para aí, o que teria acontecido na minha casa, né? Porque ele via coisas, ele via, ele ouvia, quando ele estava em crise. Teve uma vez que foi muito impactante, acho que foi o primeiro livramento dessa história toda. Foi uma noite que ele passou acordado sem dormir, porque Daniele que estavam vendo espíritos em cima de mim e dos meus 2 filhos, dizendo ele que ele não conseguia defender a gente e ele não tinha, sabe, ele me pedia desculpa, ele chorava, ele me pedia desculpa porque não conseguia defender a gente. Cara, na hora que eu cheguei no hospital com ele, porque isso foi no decorrer da noite, quando foi no outro dia, 2 horas da tarde, ele tentou contra a própria vida dele. E nesse tentar contra a própria vida dele, Deus agiu de maneira, gente, porque se ele tivesse ido, talvez hoje estaria ele morto, eu preso, porque eu não ia conseguir provar que foi ele mesmo que fez aquilo, né? Mas, graças a Deus, ele sobreviveu àquele ocorrido. E dentro do hospital, os médicos viraram, me chamaram. Eu lembro como se fosse hoje. 3 médicos, uma enfermeira, um assistente social, virou para mim e falou assim, mulher, você não tem noção do perigo que você passou? Você e suas crianças, porque ele no meio dessa alucinação, e ele contou para o hospital, ele contou para os psicólogos, contou para a assistente social o que ele disse que tinha visto. E ele falou, os médicos viraram para mim e falaram assim, você já imaginou? Se ele tenta matar esses espíritos que ele disse que estava vendo, ele teria matado você e suas crianças. E mesmo com isso, ele ainda permaneceu dentro da minha casa durante 1 ano e 6 meses. Após esse ocorrido, né? Só que quando ele começou a ficar desorientado, ainda mais orientado, ainda mais atordoado, com bebida ou sem bebida, estava do mesmo jeito. Graças a Deus eu tive uma sogra que virou para mim. Eu expliquei para ela o que estava acontecendo, ela virou para mim e falou assim, não, a gente vai buscar. Só que eu não sei o que fazer com o tratamento dele. Eu virei para ela e falei assim, olha, ele fica na tua casa. E o restante do tratamento todo eu corro. E liguei, né? Eu fui na associação, as meninas da associação me ajudaram, da associação onde pegava as bolsas. O pessoal do CAPS me ajudou bastante, sabe? Eu ia no alto custo, buscava a nutrição dele, ia lá e levava. Gente, falar a verdade pra você, como que eu consegui isso tudo? Aqui, ó. Lá em Provérbios 17, verso 1, onde diz que a mulher sábia é dificular e a tola destrói. Sabe? Eu procurei ser sábia da melhor maneira possível. Hoje, eu continuo lutando, né? Tentando ter essa sabedoria também na criação dos meus filhos. E a partir do momento que eu entendi que eu sou a primeira igreja,
E eu tenho o papel de discipular os meus filhos no caminho do Senhor, sabe? Hoje, eu digo a vocês que hoje eu vivo de maneira extraordinária, sabe? Porque hoje eu tenho mais tempo com os meus filhos, sabe? Fico com eles, tomo de conta da loja, cuido dos meus filhos, levo na escola, tenho tempo para cuidar de mim e ainda estudar. Isso é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer ao meu Deus, né? Porque se não fosse pela graça dele, hoje eu não estaria aqui. Vocês que estão aqui na sala assistindo também não estariam aqui. E vocês que estão aí pela internet assistindo, né? Era para ser só a ministração, mas acabou, né? Acabei interagindo e passando um pouco do meu testemunho e mostrando, mas de certa forma é importante porque o mesmo Deus que opera milagre na minha vida também pode operar na sua vida. Basta simplesmente você crer nele, porque a palavra do Senhor diz que se você crer que Cristo veio ao mundo, morreu naquela cruz, ressuscitou por você, você vai ser salvo. Então creia nesse Deus poderoso, nesse Deus que fez maravilhas, que do mesmo jeito que ele fez maravilhas na minha vida, ele vai fazer na sua vida. E eu creio nisso, e eu tenho certeza, às vezes você vai virar pra mim e vai falar assim, Manu, eu não tenho fé, Manu. Falei, epa. A palavra do Senhor diz que se você tiver uma fé do tamanho do grãozinho de mostarda, que essa fé vai remover montanhas. Então, amada, creia que Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia para que hoje você viva na graça do Senhor. Amém? Quero que você aí, da onde você estiver, você levante a mão para cima. Se você crer, você não precisa. Ai, eu não sei qual igreja eu vou, Manu. Ai, eu não sei ainda. Falei, epa, somente creia. Agora, nesse primeiro momento, somente creia. Levanta a mão para cima. Aceite o Senhor Jesus. Lembra que a primeira igreja começa em você, tá bom? Começa a mudança em você. E Cristo vai te orientar depois qual é a igreja que você vai, tá bom? Aquela que você se sentir melhor vai ser a que você vai congregar. Mas não espera até você achar essa igreja para você aceitar Jesus, não. Já aceita ele agora. Levanta a mão para cima e ora comigo assim, ó. Repita comigo agora. Senhor Jesus, aqui estou, Senhor, diante de Ti, Senhor, para Te aceitar, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu Te peço que o Senhor venha, Pai, escrever o meu nome no livro da vida, Senhor. E me dá, Senhor, a vida eterna, Senhor. Senhor, não permita, Pai, que eu venha me desviar, Pai, dos Teus caminhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, cuida de mim, Senhor, para que eu venha ser, Pai, a Tua igreja, o Teu templo, Espírito Santo. Me orienta, me guia. Senhor, não me abandona, Senhor. Senhor, desde já eu quero Te agradecer por tudo, Pai. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Graças a Deus. Eu peço que vocês continuem, né, acompanhando a gente, né, as nossas ministrações. Confesso
Eu não sou uma mulher perfeita, eu sou cheia de erros, de defeitos, né? Mas eu me prontifiquei a levar o ID do Senhor, porque a palavra do Senhor fala aí, tipo, todo mundo pregar o evangelho a todas as criaturas, né? Deus nos manda fazer isso. Você, hora nenhuma, você vai me ver citando o nome de igreja. Por quê? Porque existe um único Deus, existe várias igrejas, mas um único Deus. Não é o nome da minha igreja, nem da sua igreja que vai te levar para o céu. Eu estou aqui para levar a mensagem de Cristo, não o nome de igreja, tá? E é isso aí, né, gente? Vamos terminar nossa reunião aqui, porque temos que lanchar, jantar e dar atenção para nossa família, amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a união e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus.